Quando eu tinha uns 17, 16, aí eu descobri que existia essa profissão de pintor, pintar telas. E eu comecei a fazer pinturas a óleo, assim, descobri o Dürer, comecei a gostar. Mas eu não sabia que existia uma profissão para isso, né? Quando eu soube, eu já estava assim, com essa idade. Quando eu entrei na FAAP, em 80, eu precisava ganhar algum dinheiro, então eu arrumei a aula para dar como substituto em colégio do Estado, né? E dava educação artística. Então eu entrei, no segundo semestre eu já estava dando aula como substituto, em 80. E eu fiquei super espantado, porque na hora que eu entrei, eu falei, vou ganhar um dinheiro lá, vou lá, não sei o quê. E na hora que eu entrei na classe, assim, que eu comecei a falar com os alunos, assim, de repente eu virei um professor. Comecei a andar pela classe, explicando, não sei o quê. E eu não sabia que eu era professor, né? E uma coisa super estranha. E me surpreendi, assim, mas era natural da aula, assim. Então, aí isso sempre foi um jeito de conciliar, assim, a profissão de arte, de artista, que não é uma profissão, assim, no sentido de você trabalhar para ganhar dinheiro, né? Você trabalha para gastar dinheiro. É uma profissão ao contrário, assim. Você gasta dinheiro com ela e não ganha. E para conciliar essa atividade de artista, dar aula sempre ajudou um pouco, né? Pelo menos não passava fome, assim. O professor ruim, o problema é que ele faz o aluno ter ojeriza daquilo que ele está ensinando. Então ele é um professor ao contrário. Ele ensina o aluno a odiar a matéria que ele dá. Então se ele dá matemática, a maioria dos professores ensina o aluno a odiar a matemática, né? E alguns poucos, que são os melhores, né, como todas as profissões, eles ensinam o aluno a gostar de estudar aquilo. Então, eu sempre falo isso para os meus estudantes, que o objetivo não é ensinar a fazer pintura, é ensinar a gostar de estudar pintura. E ensinar a gostar de estudar arte. Se eles gostarem de estudar arte, eu vou ficar super contente. Para mim, tanto faz o trabalho que eles fazem, se eles vêm na aula, se não vêm. Eu não sou um professor assim, tipo juiz, né, que fica julgando e condenando os alunos, dando castigo, dando nota baixa. Eu conheço gente, pessoas que escrevem super bem, mas nunca escrevem porque sentem tanto peso da responsabilidade que... E acho que para ser artista você tem que se jogar um pouco, tem que ser um pouco irresponsável. Então, no caso do Aleijadinho, eu fiz porque eu convivi com as réplicas dos profetas na FAAP. Eu nunca tinha ido também para Congonhas, né? E lá eles têm 10 profetas, 10 réplicas, né? São cópias feitas com molde, né? E que são raras, mas a FAAP tem essas cópias. E eu convivi com elas durante 7 anos. E eu achava aquilo incrível, porque ficava no hall de entrada. E eu achava incrível aquilo, eu sempre quis fazer alguma coisa com aquilo, eu tenho que fazer, é tão bonito, né? E aí eu não sabia o que fazer. Depois, quando eu comecei a trabalhar com plástico, foi meio natural, assim. Chegou uma hora e falei, puta, eu vou fazer os profetas. Aí eu fiz essas releituras, né? Então, eu não senti assim peso, eu senti uma coisa... Senti um prazer, assim, né, estético, de repensar, rever. Aí eu fui para lá, redesenhei eles todos e pude... Aí quando eu fui lá ao vivo, eu pensei outras relações também dele com a arte contemporânea, com o Matthew Barney, né, e pensei outras questões, assim, que foi muito bacana. Eu fiz uma retrospectiva em 2009 e para mim foi uma coisa assim espantosa, porque daí é como se eu estivesse me olhando no espelho, como se eu nunca tivesse me olhado no espelho antes. Ou como se eu escrevesse uma sinfonia para vários instrumentos, mas nunca tivesse ouvido elas sendo tocadas juntas, né? E aí quando eu vi a exposição e vi tudo junto e tudo falando ao mesmo tempo, para mim fez um sentido enorme, assim, não sei bem o que, sei mais ou menos, mas
começou a fazer um sentido. Então, isso não tem comparação. Uma exposição grande num museu assim, já é uma coisa legal de fazer, mesmo que ela abranja um período menor. Agora, uma retrospectiva assim, que pega... Essa daí pegava, sei lá, 30 anos, né? Então era uma coisa muito interessante. Eu acho que a retrospectiva ela pode ser feita de vários anos, de vários formatos. Pode ser de 10 anos, de 15, de 20, de 30, 50. No Brasil a gente tem esse hábito assim, de fugir das retrospectivas como se fosse um encerramento de carreira, como se o artista fosse morrer. Os artistas odeiam, não querem fazer retrospectiva. Mas eu acho isso sintomático também, o artista não querer mostrar uma coisa que ele fez antes, como se ele quisesse apagar o passado, só é importante o que eu fiz agora. Então ele próprio não está se entendendo. Ele não vai conseguir produzir se ele não assumir o que ele fez completamente, né? A pintura, ela é muito boa de começar, muito difícil de terminar. E ela é um problema, você nunca sabe se ela está boa, e depois que acaba você fica anos olhando para ela e não sabe o que ela é. E a escultura, por exemplo, é muito difícil de começar, é fácil de terminar, e depois que você termina é muito gostoso de ver, não tem nenhum problema. A escultura é ela, acabou, e ela não tem questionamento. Ela não tem questionamento pós-execução, né? E a pintura não, ela parece que ela continua falando, ela continua se mexendo, e é um jogo de xadrez que continua ainda fazendo os lances ali, né, das jogadas. A escultura não, ela para, né? O texto assim, de ficção, eu nunca tinha escrito, estou escrevendo esse, né? Eu já acabei, preciso retocar, reescrever, mas eu achei muito divertido assim de fazer, porque é muito criativo, né? Você tem que inventar coisas, eles vão fazendo coisas, os personagens, o que eles vão falar, onde que eles estão, tem que acontecer alguma coisa diferente, uma coisa nova, e eu achei interessante de fazer. Eu só não peguei muito ritmo porque eu gostaria de acordar, escrever e dormir, acordar, escrever e dormir. E aí eu pegaria melhor, eu acho, né? Não assim parar, fazer outra coisa. Mas eu gostei de fazer, eu gostei desse ritmo também de demorar assim 10 anos para escrever, achei bom. Eu gosto agora de ler, reler, eu acho interessante assim, então acho que cada uma tem um jogo diferente, né? A pintura é mais difícil, é mais complicado. A arte é o espelhamento que o ser humano faz. O ser humano é infinito e ele faz uma coisa para se espelhar. E um pouco para resolver essa perplexidade diante da vida, diante da morte, né? Então, a gente não sabe o que a gente é, mas eu fiz uma coisa igual a minha aqui. Eu não sei o que eu sou, mas eu fiz uma outra igual. Então, é um procedimento um pouco como as crianças fazem isso, né? Elas lidam assim com o desaparecimento da mãe, se olhando no espelho, brincando que a mãe vai desaparecer, vai voltar, né? Aquelas brincadeiras que a mãe desaparece e volta, né? Então, a criança se diverte muito com isso porque os contos de fadas, né? A criança, ela vendo aquele terror, né? Que o pai vai morrer, a mãe vai morrer, ela lida com aquele medo que ela tem, que é natural. E acho que a arte é um pouco isso também. Para a gente lidar com esse medo que a gente tem da morte, né? A gente faz a arte para a gente reinterpretar esse medo, né? E aí ela é tudo que a gente ela é também, né? Essa coisa sem sentido, sem justificativa, sem objetivo, né? Então, tudo que a gente a arte é também, é uma irmã, assim, é um espelho, é um reflexo, né? E uma das várias obras que ocupa o espaço externo da galeria é esse grafite aqui atrás, no asfalto.